de liderança o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que recentemente, inclusive, houve anúncio oficial do partido de uma pré-candidatura já de Rodrigo Machado para as eleições do próximo ano. E a gente bate um papo aqui no nosso programa Café da Manhã Notícia hoje com o Rodrigo Machado. Rodrigo, nosso bom dia. Muito bom dia, Deraldo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Livre 105.9. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui para bater esse papo, para falar um pouquinho de Piauí. E aproveito já para agradecer pelo convite. Rodrigo participou de uma disputa nas eleições municipais com Alípio da Docimel, que anunciou, a gente já tem um bom tempo, né, que ele anunciou a sua desistência de disputar as eleições municipais do próximo ano. Isso mexeu bastante no tabuleiro político do município de Piauí. Como é aceitar um pedido desse, ou então do partido, da possibilidade de você ser o candidato do União Brasil, um partido de oposição ao governo do Estado, um partido de oposição na administração municipal? Como é que isso mexe com o Rodrigo Machado e quem é Rodrigo Machado que pretende participar desse processo político? Deraldo, a possibilidade de você ser prefeito da cidade que você ama é motivo de muito orgulho, né? Apesar de ser também muito desafiador. O recuo, né, de Alípio para a corrida da prefeitura de 2024 se deu por os motivos, né, de familiares que ele já expôs em algum momento, e a gente precisa respeitar, né? Diante disso, pela minha militância política junto dele, junto com o grupo que ele lidera, foi colocado o meu nome, né, como sugestão. Então, numa conversa entre a ACM Neto e o nosso deputado estadual Sandro Regis, eles aceitaram esse nome, e eu, claro, né, como um grande lutador, um guerreiro, aceitei com muito entusiasmo, né, aceitei com muito otimismo de que a gente pode liderar esse processo, né? Primeiro, esse processo de diálogo, que é o que compõe uma pré-candidatura, né? Nesse momento pré-eleição. Diálogo, discussão dos problemas, entender o que o povo de Piauí realmente quer, necessita. E também com a certeza de que a gente pode liderar esse processo em 2024. Em relação à segunda pergunta que você fez, quem é Rodrigo, né? Eu sou um fisioterapeuta, empresário, nascido em Piauí, nasci ali na Fundação Hospitalar de Piauí, vindo da região zona rural do Ribeirão do Félix. Constituí aqui minha família, né? Sou casado com Milena, tenho 2 filhos, a Maria Luísa e o Pedro Henrique. E a gente tem já um trabalho, né? Eu fui secretário interinamente por 2 oportunidades na gestão do prefeito Deraldino. Já tenho uma certa experiência em gestão pública, por ter assumido essa condição, e também por já ter curso, sou também, além de fisioterapeuta, especialista em saúde coletiva. Então a gente já consegue entender um pouquinho de como a gente pode ajudar Piauí nesse processo. Que se dá para analisar, Rodrigo, a situação política hoje de Piauí. Temos a administração que já também apresenta uma pré-candidatura. Como é que o Rodrigo enxerga hoje a situação política do município de Piauí? Deraldo, nós temos, eu sinceramente, com todo o respeito que eu tenho às pessoas, né, e também entendendo que qualquer pessoa que esteja apto a ser candidato, ele pode ser candidato, é isso? O governo, ele coloca uma candidatura que, ao meu ver, chega a ser um desrespeito para a população de Piauí. Não só para a população de Piauí, como também para o grupo político que apoiou a prefeita, né? Por que eu digo isso? Porque é uma pessoa que ela não tem relação com o nosso município. Ela está aqui há 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, não sei. Tem uma credencial que, ao meu ver, é ruim, porque quem anda pelas ruas, quem conversa com as pessoas, principalmente aquelas que precisam do poder público na área de saúde, percebe que a gente tem uma saúde de Piauí deficitária. Falta-se medicamentos, falta médico nas unidades de saúde, nós temos um problema crônico
que eles não conseguiram resolver nesses 7 anos, que é a regulação do município. Então, nós temos uma oposição, né? Com a liderança de Alipim, que conseguiu, na sua eleição de 2020, comigo, compondo a chapa, 8.000 e poucos votos, quebrando a polarização histórica que existia em Piauí. Depois vem candidato a deputado federal, bate o recorde de um candidato de Piauí com a votação estrondosa de 10.712 votos. Então ele se consolida como essa grande liderança de oposição, liderança política de Piauí, tendo o dobro dos votos que a situação. Então eu vejo o seguinte, nós temos uma gestão que tem seu desgaste, né? Que a candidata que se coloca é uma candidata que não faz um bom trabalho na sua área de atuação, e nós temos um grupo político forte de oposição, liderado por Alipim, que me convida para ser pré-candidato a prefeito. Então isso nos deixa muito entusiasmado e convicto de que a gente vai conseguir chegar em 2024 rumo à vitória. Recentemente tivemos a saída do vice-prefeito do município, Cesário Costa, do grupo da prefeita Maria das Graças. Existe já algum tipo de aproximação de Rodrigo Machado com o vice-prefeito do município? Já circulam informações de que ele pode seguir uma tendência de apoiar uma candidatura de oposição à atual prefeita. Já existe algum tipo de contato? Olha, Cesário é um empresário, né? Um cara que ele tem um investimento em Piauí, é filho de Piauí também, uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Eu acho que ele, inclusive, é vítima, né, dessa forma estranha que esse governo que está aí faz com as pessoas de Piauí. Quando eu fiz uma conta aí um ano atrás, mais ou menos, de 13 secretarias que nós tínhamos, 9 eram de pessoas de fora. E quando ela coloca uma pessoa que é de fora de Piauí também para ser sua pré-candidata, ela acaba demonstrando que ela não confia nas pessoas de Piauí. E me parece que ela realmente não confiou em Cesário. A conversa que a gente ouve é que eles tinham um acordo, né? De que ele apoiou ela em 2016, veio para vice em 2020 e que naturalmente ele seria o candidato para a sucessão. E ele simplesmente foi colocado de lado e saiu do governo. Eu imagino até que por conta disso, né? Por não apoiar esse projeto. Mas eu tive sim uma conversa breve com o Cesário, inclusive fui convidado para poder conceder uma entrevista na rádio dele, fui muito bem tratado, muito bem recebido, me deixou à vontade para fazer minhas colocações. Nós conversamos, ele também reafirmou que o espaço, né, da rádio dele, que hoje é um grande potencial que tem a Nova, né, e que eu estaria à disposição. Se eu te falar que nós tivemos uma conversa política, eu estaria mentindo, mas é evidente que todos os atores que comungam da minha ideia e da ideia do nosso grupo político, que é devolver a gestão de Piauí para os piauienses, nós vamos conversar com a maior tranquilidade. Agora, como estar em um partido que é de oposição ao governo do Estado e também de oposição como construir uma força política, dá realmente para o povo aceitar, confiar, poder acreditar uma opção da oposição? A gente tem uma história em Piauí, né, que Piauí sempre tinha votado em candidatos a prefeitos oposição ao governo do Estado, na época de ACM, por exemplo. Isso aconteceu muito em Piauí. Mas hoje há espaço para um partido de oposição conseguir conquistar a prefeitura de Piauí? Com toda certeza, não tenho dúvida, não aceitaria esse desafio junto à União Brasil se eu não tivesse essa certeza. E eu te digo, Deraldo, eu vou te explicar por quê. Muito se gaba o governo municipal dessa relação que eles têm com o governo estadual, não é? Mas, se você for olhar direitinho, se a gente for fazer 7 anos, qual foi a obra estruturante que chegou a Piauí via governo do Estado? Estruturante. Por exemplo, Adeilton, nós precisamos aqui, um problema crônico também que a gente tem em Piauí é o trânsito. Nós sabemos como resolver. É um anel viário. E Piauí já precisa. A gente está preso de um lado pelo Rio de Contas, não é isso? E nós teríamos um outro lado para fazer um semianel. Por que eles não conseguiram trazer? As últimas obras estruturantes que foram feitas aqui, realizadas em Piauí, como o HGI, rodoviária, essas obras foram feitas com o governo de ACM, governo de direita, vamos dizer assim. Então, para que adianta você se gabar da amizade, do relacionamento, se você não consegue trazer as coisas que nós precisamos?
E eu te digo mais, nós temos aqui dois exemplos, vou citar só dois exemplos. Um em Salvador. Salvador é administrado pelo prefeito União Brasil, e nós temos 16 anos de governo do estado do PT. Mas se você chega em Salvador, depois da gestão de ACM Neto, você percebe a mudança que aquele município tem. Salvador é uma outra cidade. E ele fez por quê? Porque ele teve capacidade. Jequié hoje não faz parte, o prefeito não faz parte da aliança do governo do estado. E você vê que Jequié hoje é uma outra cidade, é obra para todo lado. Então, o que eu penso? A questão não é você ter uma ligação de voto, né? Você ter votado no governador, mas é você ter capacidade de administrar, capacidade de gerir, é você planejar, você saber o que você vai fazer, você priorizar, certo? Outra coisa, União Brasil, se a gente for falar de nível federal, ele compõe o governo federal, né? Ele tem ministérios lá. União Brasil hoje faz parte desse grupo que dá essa gestão para o governo federal. Então, eu não vejo problema nenhum se a gente tiver organização, montar um grupo bom, competente, moderno, com pessoas de Piauí, principalmente. Não estou dizendo que os outros não tenham, que de fora não tem, não é isso. Mas eu acho que quando a pessoa mora aqui, que a pessoa convive aqui, que a pessoa tem seus filhos estudando aqui, ele tem a vontade de ver sua cidade desenvolver. Existe uma outra pré-candidatura que seria também de oposição à atual administração do médico Matheus. Há também algum tipo de diálogo do partido com outro provável candidato, Rodrigo? Matheus é dentista, né, na verdade. Olhe bem, eu falei e vou repetir. Qualquer líder político, né, qualquer liderança, qualquer ator que comungue da ideia de que a gente precisa emancipar Ipiaú de verdade para os ipiauenses governarem, a gente vai estar conversando. Eu tenho uma convicção, né? Primeiro porque eu acredito no meu potencial. Segundo porque eu acredito no potencial do nosso grupo político. Porque eu acredito no potencial da minha liderança política, que é a Lipinho, por tudo que ele vem fazendo por essa terra, que nós vamos conseguir liderar esse processo de oposição. Isso não quer dizer que a gente não vai conversar, que a gente não vai dialogar e que a gente vai construir as possibilidades de uma união. Isso aí não passa por minha cabeça que seja diferente. Agora, a gente vai trabalhar, evidentemente, para liderar esse processo. Agora vamos... falou de saúde agora há pouco, você citou os problemas da saúde em Piauí. Os postos de saúde hoje têm deficiência, questão de falta de medicamentos, falta de médicos hoje. Teve uma época em que, quando se tinha aquele programa Mais Médico, com presença de médicos cubanos, e Piauí tinha realmente médico nos postos, e hoje essa realidade não existe. Como enfrentar esse grave problema, principalmente quando a pessoa que levanta cedo de sua casa vai em um posto de saúde que não encontra remédio? Porque é tão difícil uma administração pública não ter medicamentos, principalmente nos postos de saúde. Deraldo, olha bem, problema de saúde, eu costumo dizer, e é uma área que, com toda tranquilidade, é uma área que eu domino, né, porque é minha área de atuação, de estudo. Você não se resolve saúde com uma situação só. São várias situações que se envolvem a saúde. Primeiro é competência. Você precisa ter pessoas competentes trabalhando com você. Segundo, é você alocar recursos, né? Ipiaú, segundo os dados que nós temos lá da transparência, teve uma receita de 172 milhões de reais no ano passado, né? Com conversas, a gente já projeta para 200 milhões esse ano. Então a gente não consegue entender por que falta medicamento. Dinheiro, me parece que não é falta de dinheiro. Mas será que não é competência? Será que não é falta de gerência? Talvez esse seja o principal ponto. Então, medicamento, nós tínhamos alguns projetos. Se você olhar aí no programa de governo que nós assinamos em 2020, a gente fala de várias coisas que poderiam ajudar nessa questão da gerência de medicamento. A primeira é você alocar recursos. A segunda, você tem um sistema informatizado para você saber. Às vezes tem um medicamento lá no depósito, no CAF, mas não tem na unidade de saúde. Outra coisa que a gente fala sobre a questão do relacionamento com o governo do Estado.
uma grande parte dos medicamentos que são dados, que são doados ali nas unidades de saúde, ele vem do governo do estado. E lá tem muito medicamento. Mas você precisa ter relacionamento também, você precisa construir essas pontes, buscar, pedir, né? A ser incisivo também no pedido, para não deixar faltar. O que me parece é que falta essa gerência. Geração de emprego e renda. Vamos falar agora de comércio, indústria em Piauí. Há sempre aquele discurso de candidatos que promete criar em Piauí uma área industrial, trazer indústria, onde é o caminho certo para o comércio de Piauí hoje, que enfrenta problemas, né? Temos uma crise na agricultura também. Qual o caminho, qual a política que a gente realmente precisa, Rodrigo? Geraldo, eu até fui perguntado ontem por um amigo nosso que está aqui comigo, o Carequinha, né, sobre essa questão. Eu penso o seguinte: Ipiaú, ela está localizada ali do lado de Jequié, não é isso? Que é uma cidade que hoje está em desenvolvimento maior que Piauí. Tem um parque industrial lá forte, tem universidade. Mas nós temos Ipiaú num local também muito privilegiado. Nós estamos entre duas BRs, né, que é a 101 e 116. Nós já temos um comércio muito forte, o comércio de Piauí muito forte. Eu sou empresário, eu sou comerciante, sei que o comércio de Piauí não perde nada para outro município. Aí eu tenho loja em Jequié, tenho loja em Piauí, veja a comparação, tenho essa comparação. Agora, eu sou muito sincero para falar contigo. Para você criar uma indústria, trazer uma indústria para Ipiaú, é muito desafiador. É muito desafiador. Mas nós temos aqui o que a gente chama de agroindústria. Por exemplo, a Docimel. A Docimel, ela começou com 3 funcionários, colocando o suco no saquinho, num copo. E hoje se tornou a potência que é. E aí, eu não tenho a permissão de falar os nomes aqui, mas nós temos vários exemplos aqui em Piauí de empresas que são da agroindústria, que começaram pequeno e hoje são grandes potências. Então, na minha visão, dos fatores, uma das possibilidades da gente aumentar a empregabilidade no município é a gente trabalhar em conjunto com essas pessoas. É trabalhar em empreendedorismo, é valorizar esses pequenos empresários, né? Tornar uma situação mais fácil para eles em relação ao imposto, em relação ao local de colocar o seu empreendimento, né? Uma outra situação que eu falo direto quando eu converso com as pessoas, que para mim é exemplo, é a questão da gente fortalecer a universidade. Se você pegar as cidades que mais se desenvolveram na região, porque existe uma universidade que traz pessoas de fora, traz alunos de fora, que não deixa os nossos alunos da cidade saírem. Então, você poderia trabalhar 2 coisas, uma é educação e a outra é você movimentar o comércio local. Então, quando a gente chega ali na UNEB e você não tem nem lâmpadas quando você entra na UNEB, que descaso é esse, meu amigo? Por que não trazer mais cursos? Cadê o relacionamento? Viu, vereador Gadita, que você está aqui me prestigiando, agradeço, Sam, vereadores. Cadê o relacionamento com o governo do estado? Que relacionamento é esse? Por que nós não temos uma universidade aqui forte, um campus da UESB, que está mais próximo da gente, um IFBA? Imagine aí você ter 2.000 alunos, 3.000 alunos rodando aqui, alugando, comprando comércio, comprando na farmácia. Isso gera emprego. Então, eu te citei aqui 2 situações que a gente poderia estar, né, aumentando, que é um problema grave. A gente tem pesquisas aqui qualitativas, que o principal problema hoje de Piauí, que as pessoas falam, é saúde e falta de emprego. Rodrigo, agora 7 horas e 57 minutos. Eu queria aproveitar, já que a gente falou geração de emprego, a cultura também está ligadamente direta à questão de geração de emprego e renda. Cultura em Piauí. Hoje existe já uma Secretaria de Cultura no município, criada recentemente no atual governo. Como é a visão de Rodrigo Machado em relação à questão cultural de Piauí? Perfeito. É um avanço, né? A gente precisa admitir que é um avanço você ter uma secretaria, mas também não adianta você ter uma secretaria se você não ter recursos para implantar as políticas que o secretário quer fazer, né? E eu estou falando aqui, não estou dizendo que ele não está implantando. Mas, assim, eu acho que uma sociedade que não valoriza a sua cultura, que não valoriza o lazer cultural, é uma sociedade triste, uma sociedade pobre, uma sociedade que também não avança. Então, é evidente que a gente precisa ter essa discussão, né? Nós temos aí, por exemplo, duas festas, né, que são importantes para Ipiaú, que é o nosso aniversário, que aconteceu inclusive agora dia 2,
E nós temos também o São Pedro, que já é uma tradição. E eu fico me perguntando por que a gente não utiliza mais, né, os nossos artistas.